a formação na igreja de partidos em torno dos grandes pregadores que tinham feito, de alguma maneira, história na vida da comunidade recente. Paulo, que era o fundador da igreja, Apolo, que foi o pastor que veio para substituir Paulo, Pedro, que era o grande pregador conhecido daquela época, especialmente pelo seu sermão no dia de Pentecostes, e havia um grupo que preferia optar por ser o grupo de Cristo. E nós já tecemos algumas observações sobre esse grupo, voltaremos a falar deles mais adiante. O ponto é que a igreja se reunia no mesmo lugar, mas internamente ela estava rachada. E a razão principal para a criação ou surgimento desses grupos foi o gosto que os coríntios tinham pelo brilhantismo retórico, pela sofisticação de palavras, que era inspirada pelos filósofos da época, particularmente pelos sofistas, que era um tipo de filósofo ambulante que ganhavam a vida entusiasmando as multidões com sua retórica, com escolha de palavras, frases de efeito, e depois passavam o chapéu para angariar ofertas para o seu ministério. Os coríntios gostavam disso. Eu até disse na segunda-feira passada que os coríntios gostavam tanto de filosofia como os brasileiros gostam de futebol. Da mesma forma que os brasileiros têm os seus ídolos no futebol, os coríntios também tinham os seus ídolos na área de filosofia. E sempre faziam comparações, quem é o melhor, quem prega melhor, quem tem mais sabedoria, quem era o mais eloquente. O que aconteceu? Eles se converteram, creram na mensagem do apóstolo Paulo, entraram na igreja, mas continuaram com a mesma mentalidade. O que fizeram foi transferir para os pregadores cristãos a mesma atitude que eles tinham para com os grandes filósofos. Quem é que prega melhor? Quem é o mais retórico? Quem é que tem uma fala mais rebuscada? Quem é o mais capaz teologicamente? E aí eles começaram a discutir entre si e acabaram formando grupos em torno dos seus pregadores prediletos, usando como critério a retórica, a sabedoria de palavras, a sabedoria na escolha de palavras, o uso da linguagem como ferramenta para o convencimento das pessoas, enfim, outras técnicas que eram comuns no mundo daquela época. O primeiro manual de retórica que se tem notícia, ele nasce exatamente no mundo greco-romano. Os gregos gostavam desse tipo de coisa, o problema é que agora eles estavam pensando que na igreja era a mesma coisa. Paulo, então, ele diz que tomou conhecimento desses problemas através de uma família encabeçada por uma pessoa chamada Chloe, e que Paulo faz um apelo para que eles estejam unidos e não se deixem dividir por isso. Havia contendas e havia brigas entre eles, vimos isso na exposição anterior. Paulo diz que, quase que adivinhando que isso ia acontecer, ele não deixou se batizar por ninguém, e na pregação dele, ele tomou cuidado para não dar a impressão de que ele era mais do que era. Ele diz no final do verso 17, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E aí ele solta essa frase que vai servir de gancho para esse primeiro argumento que nós temos aqui. Pregar não com sabedoria de palavra, como os sofistas, os retóricos, os manipuladores das emoções, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo entendia que determinado tipo de pregação acabava anulando a cruz de Cristo, porque era tão ostensiva, tão artificial, tão composta, e ela tinha um objetivo tão claro de manipular a mente e as emoções do auditório, que acabava anulando a cruz de Cristo. Ou seja, a mensagem da cruz, o conteúdo ficava em segundo plano. E o que chamava a atenção era a forma. Paulo diz que esse tipo de pregação anula a cruz de Cristo. Você não pode pregar a cruz de Cristo de qualquer maneira. Isso que nós dissemos, não é? Então, para determinadas coisas, para a pregação da cruz de Cristo, existe um tipo de pregação simples, direta, franca, aberta. É claro, ela pode usar a da dinâmica natural da comunicação, mas nunca como um fim em si mesmo, chamando a atenção para o pregador, para a eloquência dele, a ponto de que as pessoas saiam de lá impressionados com o pregador, mas sem nenhum conteúdo espiritual, sem ter aprendido absolutamente nada. Então, esse é o argumento de Paulo aqui no final do verso 17. Enquanto isso, os não-judeus, os gregos, verso 22, eles buscam sabedoria, ou seja, eles querem ser convencidos
por meio de argumentos persuasivos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Paulo viu que isso não funciona. Pouco tempo antes dele chegar em Corinto, ele esteve em Atenas, que era a capital da cultura grega da época. E ele foi lá no Areópago, que era um grande anfiteatro, para explicar o evangelho para os atenienses, que os atenienses ouviram Paulo pregar e disseram: o que é que esse tagarela, é a palavra que está lá, o que é que esse tagarela está dizendo? Levaram Paulo lá para o anfiteatro e diz aí: o que é isso, que ideia é essa que ele está falando? E Paulo então começou a pregar o evangelho, partindo da revelação natural, falando de Deus, e foi afunilando, até chegar na cruz e na ressurreição. Quando ele estava argumentando, os filósofos epicureus e estoicos, que eram os dois ramos da filosofia mais em destaque naquela época, eles se levantaram e deixaram Paulo falando sozinho. Eles queriam ser persuadidos logicamente de que Jesus Cristo, morto na cruz e ressurreto, de fato era o caminho de salvação. E não tem como fazer isso. A retórica, ela não convence, a lógica não persuade, a sabedoria de palavras não ilumina. É só o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo através da mensagem da cruz. Paulo teve essa experiência lá, diante dos filósofos. Não adianta se argumentar com eles. Você pode trazer bons argumentos, eu posso chegar e trazer bons argumentos. Eu recomendo até para vocês um livro de John Piper, a respeito da leitura da Bíblia, né? Lendo a Bíblia espiritualmente, se não me engano, é esse o título, onde ele vai dizer o seguinte: olha, ele vai levantar os antigos argumentos que foram usados, sempre foram usados para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode argumentar com o incrédulo: olha, vê a antiguidade desse livro. Segundo, o fato de ter mais de 50 autores de diferentes épocas, de culturas diferentes, língua diferente, eles têm a mesma mensagem. Veja profecias que foram feitas 600 anos antes de Cristo, que se cumpriram com exatidão. Veja o escopo da Bíblia, veja o fato de que esse livro tem 3.600 anos. É um dos livros mais antigos da humanidade, é o livro que já foi mais atacado, perseguido, destruído, procurado destruir, e ele continua sendo o livro mais vendido e lido do mundo. Isso não mostra que esse livro é de Deus sobrenatural. Você pode usar toda essa argumentação e o cara vai dizer: não, deve ter outra explicação. Não creio nisso. Não é verdade? Não creio nisso não, isso é conversa. Deve ter outra explicação para isso aí. Nós vamos procurar, não sei qual a explicação, mas a ciência vai dar. Só uma questão de tempo. É exatamente o que eles dizem nas lacunas da teoria da evolução. A teoria da evolução não explica muita coisa que a biologia moderna já mostrou que existe, mas a resposta deles é: não explica agora, vamos esperar mais um tempo e a ciência vai trazer uma explicação. Depois chamam Deus, eles dizem que nós usamos o Deus dos gaps, dos espaços. O nosso Deus, a gente criou Deus para poder suprir os espaços que a ciência não resolveu. E agora eles é que fazem a ciência dos gaps, dos espaços. Eles vão usar a ciência para dizer: um dia vai preencher os espaços que estão faltando aqui para a gente entender como é o mundo. Então esse pessoal, de fato, não consegue entender, por mais racional, lógico, retórico que você seja. Não pode, porque o pecado do homem afetou todas as suas dimensões. O pecado afetou a capacidade do homem de discernir, de entender as coisas espirituais. Ele não deixou de ser inteligente, não deixou. Mas ele foi afetado na sua capacidade de discernir espiritualmente. Os olhos do coração foram cegados. O caminho da salvação determina a pregação. Se Deus determinou salvar a humanidade pela loucura da pregação, qual deve ser a missão do pregador? Pregar Cristo crucificado. Ainda que seja escândalo para os judeus, porque para os judeus era um escândalo. Um Messias pendurado na cruz, lá no livro de Deuteronômio está dizendo: maldito é aquele que for pendurado na cruz. E Paulo repete em Gálatas, no livro de Gálatas diz: Cristo se fez maldição por nós quando ele foi pendurado na cruz. Então a ideia de um Messias pendurado numa cruz era uma blasfêmia para o judeu. Cristo crucificado, até hoje, é loucura, é escândalo para os judeus e continua sendo loucura para os gentios até o dia de hoje. A mensagem do Evangelho continua sendo loucura. Delírio, como disse Festo para Paulo: as muitas letras te fazem delirar.
Você está aí numa crise, né, Paulo? Você está alterado, você está vendo coisa, Paulo. Você está vendo coisa. Esqueceu o teu remédio hoje de manhã, você está nessa situação assim. É assim que o mundo olha para nós. Apesar disso, Paulo diz, eu prego a Cristo e esse crucificado. Na carta aos Romanos ele vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho. É impressionante como o apóstolo Paulo ele não consegue resolver um problema prático sem antes fazer teologia. Ele podia simplesmente chegar para os coríntios e dizer assim, ó, quem são os líderes aí? Aqui no meu gabinete, vou disciplinar todo mundo. Pronto, resolvido o assunto no mesmo dia. Mas o que é que esse pastor de almas faz? Ele expõe teologia. Vou dizer a vocês porque é que a raiz das divisões entre vocês está errada. É porque vocês estão valorizando aquilo que diante de Deus não tem valor. Vocês estão exaltando o homem. Quando Deus, na verdade, na cruz, pronunciou o veredito dele sobre o homem. Eis o que Deus pensa do homem. Está ali o representante do homem crucificado, morto. É isso que o homem é. Vocês estão valorizando o homem. E por isso que vocês estão fazendo essas divisões.